A paz do Senhor, amados irmãos, estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical. E nada melhor do que iniciarmos com uma oração. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, queremos te agradecer por essa maravilhosa oportunidade que nos concede de aqui estarmos para juntos aprendermos a Tua palavra. Nos dar a Tua graça, não só a minha pessoa, mas também a todos os ouvintes, que estão visualizando este programa, esse trabalho de escola bíblica dominical, abençoando os pastores, abençoando a igreja, abençoando todo o teu povo. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Graças a Deus, meus amados irmãos, por esta grande e rica oportunidade que nós estamos nesse domingo, na escola bíblica dominical. E eu queria parabenizar inicialmente a todos os irmãos que amam, gostam, são abnegados na escola bíblica dominical, aos dirigentes de EBD, aos vice-dirigentes, às secretárias, aos professores do modo geral. Fazem um trabalho esplendoroso e necessitam da graça de Deus para nós. Meus amados, hoje nós estamos com a lição número 10. Nós estamos ainda com o segundo trimestre de 2021, dons espirituais e ministeriais. É o título da nossa lição, que diz, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Estamos chegando à 10ª lição, como eu já falei. Estudamos nas primeiras lições os dons espirituais e agora estamos estudando também os dons ministeriais. Na verdade, hoje seria, a última elencada pelo apóstolo Paulo. O título da lição diz o seguinte, o ministério de mestre ou doutor. Na semana passada, os irmãos estudaram junto conosco o ministério de pastor. Nas anteriores, evangelistas, profetas, apóstolos. E hoje a gente vai estudar um ministério que ele muito não é difundido na igreja. Nós temos que inicialmente ressaltar um ponto interessante. Os ministérios que nós estamos estudando aqui na Bíblia, pode ser que algumas igrejas não tenham como, vamos dizer assim, consagração do ministério. E não há nenhum demérito nisso, tá certo? Não há nenhum demérito nisso. O importante é que nós tenhamos a visualização e o conhecimento da palavra de Deus. O texto de ouro, o texto áureo, diz o seguinte, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O apóstolo Paulo escrevendo Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7. Nós vamos daqui a pouco conversar mais sobre esse texto de ouro. A verdade prática nos diz o seguinte, os vocacionados por Deus para o ministério de ensino são por eles chamados para edificar a igreja de Cristo. Entendamos bem a verdade prática e eu vou repetir para ficar bem em nossas mentes. Os vocacionados por Deus para o ministério de ensino são por eles chamados para edificar a igreja de Cristo. Isto é muito importante ficar em nossa mente. O nosso pastor que escreveu a nossa lição, a nossa lição de todo o Brasil, desse trimestre, pastor Elinaldo Renovado, ele tomou por base a leitura bíblica, que está em Mateus capítulo 7, versículo 28 a 29, Atos capítulo 13, versículo 1, Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7, Tiago capítulo 3, versículo 1. Depois a gente vai comentar um pouco mais. Nós temos alguns objetivos para ressaltar, para conversar e para analisar nesta lição. O objetivo geral é primordial ficarmos em mente, porque diz retratar a missão do ministério de mestre. Escute bem, retratar, não é só tratar, é retratar, é chegar mais perto, é um aprendizado, isso é importante. Temos como objetivo específico apresentar que Jesus, o mestre da Galileia, é mestre por excelência. Nesta lição de hoje, ele também é apresentado como o mestre por excelência. Segundo, é identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja no primeiro século. Ou seja, além de ele ser exemplo, também ele não só
foi exemplo, mas ele direcionou a igreja para o ensino. E terceiro, apontar da importância do dom ministerial de ensinador na igreja local. Então, meus amados irmãos, é interessante nós estudarmos essa lição com maior afinco, né? Com maior cuidado, para vermos o que Deus tem para nós nesta manhã. O ministério de ensino da palavra, eu diria que é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vivemos. Por exemplo, o aspecto cultural, o aspecto teológico e o aspecto filosófico também é importante. É tão importante a função de mestre na igreja que as Escrituras declaram que quando ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. E aí voltemos ao texto de ouro, que eu disse que ia falar um pouquinho para os irmãos. Veja bem como é interessante. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dado, então nós não temos. Deus é quem dá a graça, né? Agora, aí o apóstolo Paulo diz, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Não se pode ensinar quando você não aprende. Não se pode ensinar quando você não procura subsídios para ensinar. Então, inicialmente, o apóstolo Paulo está ressaltando esse aspecto bem interessante, né? É uma tarefa importante, é indispensável, que se exige muito de quem a desempenha, tá? Então, que se exija muito de quem desempenha. Isso é importante, não é? Por isso que o professor não pode ficar preocupado porque um aluno pergunta alguma coisa. Não pode. E ele não é obrigado também a saber tudo, de jeito nenhum. Mas ele pode muito bem, meu irmão, agora eu não sei, mas eu vou procurar e vou responder. E eu tive, particularmente, professores, né, mestres aqui na nossa igreja, que muitas vezes eu socorri dele. E a resposta nem toda vez era aquela logo. Não, era rápida. Não, senhor. Ele me dava 15 dias, uma semana para trazer a resposta, tá certo? Bom, o primeiro ponto da lição, e aí eu já falei lá nos objetivos, né, específicos, de que Jesus foi e é o mestre por excelência, né? Inicialmente, vamos falar que ele foi o mestre da Galileia. Por quê? Mateus capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando. Explicitamente eu quero chamar a atenção desta palavra. Por que não botou evangelizando? Por que não botou curando? Por que, irmãos? Analise isto. Então ele diz assim, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando, olha, a pregação ela vem, mas vem logo após, depois do ensinamento. O evangelho do reino. É muito importante a gente ressaltar este aspecto. No ministério terrenos, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferente dos escribas. E o que é que os escribas faziam? E falavam? Eram monólogos, sem trazer um subsídio que chegasse ao coração do necessitado, e aquilo virou um marasmo. Quando Jesus chegou para pregar e para ensinar, todo mundo disse, não é possível, é diferente, não é? E em Mateus, no capítulo 7, versículo 28 e 29, ele diz o seguinte, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridades. E não como os escribas. Aqui foi mais claro ainda, não é? Fez a diferença, né? Ensinava com autoridade e não como escribas. E vale salientar, irmãos, que nós estamos falando isto porque Jesus é o nosso modelo de mestre para aquele que foi chamado para esta função, né? A verdade emanava da pessoa de Jesus e os que ouviam só tinham duas opções. O pastor Elinaldo Renovato é claro, ou amá-lo ou odiá-lo.
E, na verdade, acontecia isso. Aquele grupo que ia com ele é aquela pessoa que gostava de ouvir. E aqueles que ficavam fora, vituperando, falando mal de Jesus. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Não podia a pessoa ouvir Jesus, como também nós não podemos ouvir a voz de Jesus na igreja, através da sua palavra, e ficar com esse marasmo, de jeito nenhum. Tem que tomar uma atitude, né? Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Olha que coisa, irmãos. É maravilhoso isso. Então, isso aqui é ensinamento para que nossos ensinos, as nossas pregações, eles não sejam ecléticas, elas não sejam, vamos dizer assim, pregações muito bonitas, cheias de coisa, mas que não vá no coração do necessitado. Para quê? O que adianta? Um ensino na escola dominical que não vá ao coração do aluno? De jeito nenhum, não é? O mestre divino. Veja o que o apóstolo João fala no capítulo 3, que ele diz o seguinte: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais se tu, o que tu fazes, se Deus não for com ele. O que é que Nicodemos estava querendo dizer aqui? Que estes ensinos era algo sobrenatural. Era algo fora de série. Porque ele mesmo constatou, não é? Olha, se não fosse Deus na tua vida, você não faria nenhum desses milagres, nenhum desses ensinos. Este mesmo fariseu, escute bem, este mesmo fariseu, para quem muitas vezes não sabe, fariseu era um grupo ortodoxo de religiosos que tem em Israel, né? Que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado mestre a cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Mestre, né? Então é interessante. Outro aspecto importante, e aí eu estou dizendo que Jesus é modelo, porque é muito importante a gente estudar não só sobre o aspecto teórico, mas fazer uma aplicabilidade em nossas vidas. O mestre da humildade, é o terceiro item do primeiro ponto. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus, e em João capítulo 3, versículo 4 e 5, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. Amados, quando nós lemos esse versículo aqui, a gente às vezes não vê nada demais. É tão comum ler esse versículo, mas isso aqui é uma cena chocante que estava acontecendo. Nenhum mestre fazia o que Jesus fez. Lavava os pés dos discípulos. Nenhum. Os grandes mestres fariseus, saduceus e essênios, nenhum fazia isso. Os mestres. Mas Jesus, escute bem, aqui a Bíblia diz, levantou-se da ceia, tirou as vestes. Epa, tenha calma aí, tem que entender o que é isso aqui. Escola dominical é ensino, não é? Quando tirou as vestes aqui, não é que ele ficou despido, não. Ele tirou a roupa que estava por cima da sua roupa. Ah? Então é diferente. E tomando uma toalha, colocou-se, depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Parece que eu estou vendo aquela cena, Jesus lavando e todo mundo assim olhando para ele. Não pode. Dizendo assim, não pode, não pode. Jesus quer que nós sejamos dessa maneira. Eu não estou mandando ninguém lavar os pés. Eu não estou dizendo que é ninguém para lavar os pés. Aqui fala de humildade. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, olha mesmo, que ele disse, Senhor, tu lavas as mim? A pergunta. Era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas, aquilo que eu acabei de falar. Jesus era um mestre e deu exemplos dos discípulos. O Emanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Escute bem, meu irmão, amados irmãos, Jesus era Deus, é Deus. E ele personificado, ele encurvou-se diante dos homens. Pasmem, tem muitos homens
que não querem ter humildade e não querem encurvar-se diante de outro. Não é? É arrogante, prepotente, não é? Inclusive como cristão, eu estou falando como cristão, não é como pessoas que não conhecem não é? Então, isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, aquele discurso enfadonho, mas João capítulo 6, versículo 66 diz assim, Espírito e vida. Ele nos convida a fazer o mesmo. E o que é que ele diz? João capítulo 13, versículo 13 a 15. Vós me chamais mestre e senhor e dizes bem, eu sou, porque eu sou mesmo, mestre e senhor. Ora, se eu, olha esse paralelo que ele faz que é bem interessante. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei um exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Uma das coisas importantes, irmãos, é que nós, ministeriáveis, nós devemos ser exemplo. É a Bíblia Sagrada. É o Jesus Cristo que está falando isso. Então, meus amados irmãos, esse foi o primeiro ponto da lição. Não é? Você aí vai estar visualizando as nossas contas da igreja, tá certo? O QR Code, e porque nesse período de dificuldade, de pandemia, muitas vezes o crente não quer sair de casa, mas a estrutura tá maravilhosa. Em casa você pode contribuir, pega o número da conta, ou você faz um Pix ou no QR Code e você paga o seu dízimo e as suas ofertas ou aquilo que desejar. Vamos ouvir agora um belo hino com os nossos irmãos, não é? Cantando e louvando a Deus. Ó Senhor, o dia se declina, há em mim anseio de chegar, faz-me ver a tua luz divina, para que eu possa firme caminhar. Ó Senhor, em completa paz, tu me guiarás, afastando todo mal de mim. Ó Senhor, em completa paz, tu me guiarás, entrarei no lar de amor sem fim. Nós vamos entrar na glória, naquele dia. Oh, que dia glorioso! Não vai ter coronavírus, não vai ter enfermidade. Sei que sou um pobre viajante e nem mesmo tenho onde dormir, mas eu vou seguindo confiante de chegar à pátria do porvir. Cantem comigo. Ó Senhor, em completa paz, tu me guiarás, afastando todo o mal de mim. Ó Senhor, em completa paz, tu me guiarás, entrarei no lar de amor sem fim. Ó Senhor, em completa paz, tu me guiarás, afastando todo mal de mim. Ó Senhor, em completa paz, tu me guiarás,
Graças a Deus, meus amados irmãos, vamos dar continuidade à nossa lição, né, da nossa escola dominical. Hoje estamos falando do ministério de mestre ou doutor. Aqui nós temos uma explicação, né? Precisamos de uma explicação. Todos nós sabemos que mestre é um professor, mas a Bíblia chama também de doutor. Quando a Bíblia aqui chama de doutor, não é o doutor que nós sabemos, conhecemos, tá certo? Aqui a palavra nós já chama doutus. Então isso é muito importante nós sabermos. E outra coisa que nós precisamos de saber é que doutor é aquele que tem doutorado. Então, a grande maioria dos brasileiros tem o quê? Tem uma graduação. É um engenheiro, é um economista, administrador, é um médico, tá? É um psicólogo. Agora, ele é doutor quando ele faz um doutorado, né? Então, só essa explicação para nós. Meus amados, o segundo ponto da lição ele tem como título assim, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Na verdade, se nós observarmos direitinho, é uma ordem de Jesus Cristo. E aí você já pode procurar na sua Bíblia, né? Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Né? Quando Jesus ele chama a atenção da igreja. E mais uma vez, neste versículo, esta grande particularidade. Olha o que o versículo 19 diz. Portanto, ide, ensinai, novamente, ele chama a atenção, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que é a fórmula batismal, tá certo? E ele diz no versículo 20, ensinando-as, de novo ele enfatiza. Isso aqui mostra-nos, irmãos, o quão importante é o ensino na igreja. Eu quero chamar a atenção, já dentro dessa lição, sem censurar ninguém, mas chamar a atenção de que há irmãos, a igreja que fazem congresso de semana, agora não, que está na pandemia, mas fazem congresso, semana e tal, e ao invés de chamar os mestres ou doutores, chama a pessoa para fazer barulho. Já notou isso, irmão? Então a pessoa fala, mexe com o sentimento, com a psicologia, mas ensinar não é fácil. Então, que tal convidar-nos, em função da lição de hoje, mestres e doutores para o trabalho? Né? Aí o versículo 20 diz o seguinte, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus, está chamando a atenção que é uma ordem dada à igreja. No livro de Atos dos Apóstolos, registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus. Logo no capítulo 2 de Atos, do versículo 1 a 6, após a descida do Espírito Santo, o discurso de Pedro foi de um verdadeiro ensino profético no poder do Espírito Santo. E aí vamos no capítulo 2, do 14 ao 40. Não dá tempo porque são longos, mas eu quero que você aí em casa anote e leia, para você ver como é importante esse ensino de que Jesus... E aí já no início da igreja, o apóstolo Pedro já começou ensinando, chamando a atenção. E pasme para muita gente que não percebe, naquela época só existia o Antigo Testamento. Então, para se saber bem as coisas, tinha a unção do Espírito Santo e o ensino do Antigo Testamento. Novo Testamento não tinha ainda, né? Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito, dotou, escute bem, dotou alguns, não são todos, de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. Vamos ler Efésios, capítulo 4,
e versículo muito conhecido, graças a Deus, da igreja. Não é? E o apóstolo Paulo é enfático, quando ele diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amados, se não fosse importante o doutor ou mestre na igreja, não estaria aqui. O apóstolo Paulo não estaria falando. Essa é a realidade. Se está na Bíblia Sagrada que é a palavra de Deus, é porque é importante. Disso a gente não pode dizer o contrário. Este dom ou dádiva é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Isso é pura realidade, irmãos. Aqui nós tínhamos, aqui em João Pessoa, um antigo superintendente chamado Rocival Saboia. Um homem maravilhoso, em termos de um conhecimento. A igreja parava para ouvi-lo. Muitas vezes, os trabalhos de evangelismo, ele era convocado. Isto é o quê? É uma dádiva dada à igreja. E é uma dádiva sobrenatural. Não é? Agora, isto não significa, porém, que devemos descuidar da nossa formação profissional, sobre hipótese alguma. Nós não podemos pensar dessa maneira, de jeito nenhum. Pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Então, é bem interessante. Primeiro, a ordem foi dada para a igreja lá no início. Segundo ponto, a doutrina dos apóstolos. Já em Atos capítulo 2, versículo 42, informa-nos que os primeiros convertidos, não é? Aí diz a Bíblia, perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Veja bem que eles permaneceram, eram constantes. E no versículo 43 diz o seguinte, cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, eles estavam simplesmente cumprindo aquilo que Deus tinha dado à igreja. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Trata-se de um conjunto de ensinos de Cristo, ministrado por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Escute bem a palavra, crescimento integral. É uma coisa importante e nós precisamos quebrar alguns ditames que nós temos. Por exemplo, em nosso meio, as pessoas aceitam Jesus, nós colocamos ele numa classe de novos discípulos, não é? Colocamos lá um professor, graças a Deus por isso. Quando termina a tarefa, um ano mais ou menos de ensino, nós colocamos ele muitas vezes na classe de irmãos, irmãs, mocidade, não é? E o que acontece? Abandonamos esta pessoa. Não, senhor. Ele continua sendo novo convertido. Não é porque ele passou um ano na classe de novo convertido que a gente vai abandoná-lo de jeito nenhum. Nós somos, de certa forma, os pais dele na fé, ou seja, no ensino. Então temos que acabar com algumas particularidades que não convêm, né, à igreja. E esta lição de hoje, ela não está aqui por acaso. Ela serve de ensinamento para todos nós, né? Então, no item 3, ela diz o seguinte, ensinamento persistente. O ensino tem que ser persistente, né? Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. Nós aprendemos lá na lição do apóstolo, né? E os apóstolos tinham o colégio apostólico e os outros apóstolos que não eram do colégio apostólico, né? Então é interessante. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares, tá certo? Falando aos anciãos de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava. Atos capítulo 20, versículo 20 e 21 diz o seguinte, publicamente pelas casas, testificando, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, a igreja era dinâmica, a igreja era dunamis, era explosão,
Tá certo? A igreja sempre foi. A igreja de Cristo sempre foi uma explosão de aceitação da palavra de Deus, né? Deus havia preparado homens para ensinar e levantados doutores na igreja em Antioquia. E vamos ver em Atos capítulo 13, versículo 1, que diz o seguinte: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, olha aí o apóstolo Paulo no meio, também, né? Além dele ser um evangelista, ele também era um doutor, um mestre, não é? Já estava enquadrado aqui no livro de Atos dos Apóstolos, né? O Pai Celestial igualmente deseja levantar mestre em sua igreja. E aqui tem uma questão que eu chamo a atenção de todos nós. Muitas vezes nós somos preocupados em procurar diáconos na igreja, presbíteros, ministeriáveis como evangelistas e pastores. Mas a gente tem que procurar também na igreja mestres e doutores para ensinar a igreja. Não é que os outros diáconos não possam ensinar. Claro que não, pode ensinar. Mas só que nós estamos vendo aqui na palavra de Deus que Deus, a Bíblia fala assim, e ele deu uns, não são todos, para determinadas funções na igreja, né? Vivemos em dias, irmão, em que este ministério nunca foi tão necessário. E você sabe por quê? Porque nós temos na igreja, hoje, vamos dizer assim, na igreja cristã, os chamados desigrejados. O que é isso? Ou os que não querem mais saber de igrejas. São irmãos, que são cristãos, que por motivo A, ou por motivo B, ou por falta de conhecimento, eles acham que devem orar, agradecer a Deus, cultuar a Deus em casa. Existe esse tipo de pessoas, irmão. E muitas vezes a culpa não é dele, não. Eu tenho falado com algumas pessoas e digo, meu irmão, a gente não vai para a igreja simplesmente para se apresentar na igreja. A gente vai para a igreja para louvar a Deus. E Deus sempre quis uma coisa chamada comunidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma comunidade. Ninguém trabalha só. E a gente tem que explicar a palavra de Deus a esses irmãos desigrejados, né? Isso é muito importante. O item 3 da nossa lição, ela fala de um assunto também interessante. Aliás, todas as lições passadas, sempre nós caímos em características, né, daquilo que nós estamos falando. Pastores, né, evangelistas, e vamos falar ainda de presbítero, diácono, essa coisa toda, né? E o item 3 da lição diz a importância do dom ministerial de mestre. Qual é essa importância? Primeiro, é uma necessidade urgente da igreja. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas, eu vou repetir, vocacionadas. Tem muitas escolas dominicais, meus amados irmãos, me perdoe ou me desculpe eu dizer a realidade, que elas não crescem, que elas não andam como deveriam andar, porque na frente dela tem pessoas que não são vocacionadas. E os irmãos que estão na frente não têm culpa. Quem tem culpa é a liderança. Nós que fazemos a liderança. Que muitas vezes, ao invés de olhar qualificações como essa, analisar se ele é vocacionado, a gente fica olhando outras coisas que não tem nada a ver. Então, pessoas vocacionadas. Não são todas as pessoas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando como é necessário. Aplicando como é necessário. Deus concedeu à sua igreja mestres e é preciso que ela invista neles também. Escute bem, Deus concedeu à sua igreja mestres e é preciso que a igreja invista neles também. Tá certo? Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina o quê, meu irmão? Predomina na igreja a superficialidade bíblica, ou seja, aquela palavrinha bem rala lá em cima, né? Aquele leite bem raso, quando a gente devia estar se aprofundando na doutrina.
a infantilidade espiritual. Ou seja, é aquela questão de menino, por qualquer coisa, por um olhar, por uma palavra, os crentes estão ficando, não é? E o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Então, muitas vezes, por absoluta falta de preparo, apresenta esse quadro aqui que foi citado. Este dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos. E o que é que diz o apóstolo Paulo? No capítulo 4 de Efésios, versículo 14, ele diz o seguinte: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rodas por todo vento de doutrina ou ensino, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Por incrível que pareça, isso existe, irmãos. E é preciso nós termos o quê? O conhecimento e a visualização espiritual deste aspecto. Né? No item 3.2 fala da responsabilidade de um discipulado contínuo. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Negativo. Né? Não há nada mais equivocado na igreja, eu já falei sobre isso. Né? O Senhor chamou-nos para ser seus discípulos por toda a vida. Por isso que ensina, instrui os crentes para a maturidade na fé. É isso que nós devemos ensinar. Para quê? Maturidade na fé, tá certo? É um aprendizado diário, permanente, contínuo, tanto para quem é discipulado, para quem está discipulando. Eu tenho falado isso e as pessoas às vezes não entendem. O fato de eu ensinar, eu estou aprendendo. O fato de eu procurar a semana todinha, estar estudando a Bíblia Sagrada, junto com a revista Escola Dominical e alguns assuntos, eu estou aprendendo. Não é só porque eu vou ensinar que eu tenho que só levar. A minha responsabilidade não é só isso, não. A minha responsabilidade é o quê? É também aprender da palavra de Deus. Né? Vamos aos requisitos necessários para o mestre, tá certo? Que é importante. Né? Vamos apresentar alguns, porque são muitos, alguns importantes para a igreja reconhecer pessoas com o dom ministerial de mestre em nossa época. Primeiro item, ser salvo em Jesus Cristo. Tá certo? Não pode haver dúvida de um mestre ou doutor quanto à sua salvação, por ser vocacionado. Ele tem que colocar isso em sua mente. E o apóstolo Paulo, 2 Timóteo, vamos salientar, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, e no versículo 10 a 13, olha o que é que diz para nós. Né? Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, o apóstolo Paulo falando, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, de que se morremos com Ele, também com Ele vivemos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Bem interessante. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Assim, não há verdade nem firmeza nela. Segundo, o hábito de ler. Como é que se pode, um mestre ou doutor, não gostar de ler? Me diga, que situação fica? É difícil. Então, meu amado irmão Ezequiel, evangelista da igreja, ele sempre diz o seguinte: olha, se conhece um mestre pela estante dele, pelos livros que ele lê. Então isso é muito importante. Não é isso? Então em nosso país, a leitura é um problema cultural. 44% da população não pratica hábitos de leitura. Tem gente que não lê um livro por ano. Isso é inadmissível. Principalmente hoje que nós temos as ferramentas. Você não precisa nem um livro. Você precisa abrir o computador e você tem lá vários livros, mas nós temos essa deficiência. Né? Se as pessoas lêem pouco, óbvio que a igreja pouco lerá. Né? Então, entretanto, como ensinaremos se não lermos? É uma pergunta que o pastor faz, o pastor Elinaldo Renovato. O hábito de leitura é levado a sério no ministério do apóstolo Paulo e nós temos prova disso. Quando lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: persiste em ler, exortar
e ensinar até que eu vá. E no 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, continuando, aliás, 1 Timóteo, depois 2 Timóteo, diz assim: quando vieres, traze a capa que deixeis em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então, olha a preocupação do apóstolo Paulo. Não era com mesa, não era com cadeira, não era com nada, era com os livros. Olha que coisa maravilhosa. É preciso que um mestre também tenha um preparo intelectual. Ele tem que ter um preparo intelectual. A Bíblia é um instrumento de trabalho do ensinador cristão, né? Considerando este livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Preparo intelectual. Por isso, o mestre deve compreender, no mundo da Bíblia, o contexto histórico, cultural, religioso e questões linguísticas. Fazendo assim, evita exposição fantasiosas e apresenta o verdadeiro significado do texto bíblico. Um coração em chamas. Um mestre ou doutor tem que ter um coração em chamas, como era Jesus, como eram os discípulos, né? Inclusive, nós temos aqui uma citação do Martin Lloyd Jones, que dizia que a verdadeira pregação era teologia em fogo, né? É a vontade de Deus que os vocacionados ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na forma de Espírito. Um coração em chamas, precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias. E isto será possível quando tivermos obreiro com a mente bem preparada e conectada, um coração em chamas, né? Concluindo, eu diria que é preciso desfazer a ideia propagada ao longo das décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente aquele que estuda, ele vai esfriar na fé. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos, pois não havia obreiro mais bem preparado, não só na Bíblia, mas como aspecto de um modo geral, de que o apóstolo Paulo. Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e o poder do alto. É disso que as nossas igrejas precisam. Homens cheios do Espírito, mas do mesmo modo com a mente iluminada para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. Que Deus nos abençoe e nos guarde, no dedo da sua graça. Fiquemos com essa mensagem deste domingo, não é? Que nós precisamos ter mestre e doutor na igreja. Vamos agradecer orando. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por esta grande e rica oportunidade. Te pedir graça, Senhor, para que possamos estudar a Tua Palavra, sempre abençoando os irmãos que estão em seus lares, na sua casa, Senhor, abençoando os irmãos que estão nas escolas bíblicas dominicais, abençoando a igreja, abençoando o Teu povo. Nós te agradecemos, te pedimos uma bênção em nome de Jesus. Amém.